Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, dizer a vocês que vocês moram no meu coração. Pastor Eliel, muito obrigado, pastor. O senhor é um amigo e eu tenho orado pela sua vida, pela sua casa, e eu quero dizer ao senhor que a gente planta chorando, mas volta com os molhos com o coração cheio de alegria. Às vezes plantar é dolorido, mas a volta sempre nos traz a esperança e a alegria, pois a volta é com a recompensa missionária. A ida é chorando e a volta é com alegria. A ida é com semente e a volta é com fruto. E o Senhor disse algo a mim, e eu quero dizer isso para o Senhor: haverá recompensa para a obra das suas mãos. Hoje pode chorar plantando, mas amanhã as mãos estarão com os molhos. Receba essa palavra. Ao Miguel, sua esposa, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. A cantora, Deus te abençoe. Continue te dando graça. Tu és um instrumento de Deus. Meu amor, te amo. Glória a Deus. Atos capítulo 16, o verso 6. Você achou? Diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma... Não ouvi. Paulo teve uma... Obrigado. Em que se apresentou o homem da Macedônia e rogou, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois desta, procuramos partir para, concluindo que o Senhor nos, para pregarmos o Evangelho. Se você pode, por favor, com força, diga assim comigo: fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque o teu servo te ouve. Sente glorificando a Jesus. Os músicos me ajudam aí, tá certo? Queridos, o livro de Atos é escrito como um tratado. O segundo tratado do médico Lucas. Por diversas vezes achamos que o apóstolo Paulo é o maior autor do Novo Testamento, mas não é. O maior autor do Novo Testamento em palavras é o médico Lucas. Lucas escreve o seu Evangelho e Atos dos Apóstolos, que chamam de primeiro tratado e segundo tratado. O primeiro tratado é o Evangelho, onde Lucas fala sobre o nascimento de Jesus até a ressurreição e a aparição aos seus discípulos. E o livro de Atos é o segundo tratado de Lucas, onde ele escreve falando da ressurreição, a abertura da igreja e a expansão do reino de Deus, como também a ascensão de Jesus glorificado aos céus. O livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois demonstra a segunda parte do ministério de Jesus operado sem a sua presença real. E isso é fantástico, porque o que Jesus começou a fazer ainda não acabou. Até hoje se estende o seu ministério e obra através da igreja que ele estabeleceu pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos é Deus em movimento através do seu Espírito. É tanto que as palavras de Lucas no capítulo 1 sobre a aparição de Jesus, quando ele diz que no espaço de 40 dias Jesus se apresentou aos seus discípulos e ele disse: está perto de se cumprir aquilo que foi prometido pelo profeta no Antigo
nós olhamos para essa profecia, nós percebemos que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era restrita a um grupo de pessoas. Somente reis, sacerdotes, profetas, pessoas que tinham autoridade, tinham um poder e a presença de Deus operando na sua vida. Mas o profeta Joel vem no capítulo 2 do seu livro dizer que no tempo futuro, aquele que ele estava vivendo, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Seria algo inédito, pois Deus não iria agir somente sobre as autoridades. Ele iria agir através de todo crente que estivesse disponível para ser usado por ele. Toda a carne seria alcançada pelo derramamento do poder do Espírito Santo, e até o Espírito Santo que seria derramado sobre esta carne habilitaria as pessoas a profetizarem e aos velhos sonharem, aos jovens terem visões. Ou seja, o Espírito Santo iria achar na igreja disponibilidade para operar, e então ele ia encher os crentes, capacitar os crentes, acender a chama no coração de todo crente e preparar o crente para servir a Deus com integridade. E uma coisa que eu acho lindo é porque Jesus diz aos discípulos: a promessa existe, mas para que ela seja real, vocês precisam de duas coisas: buscar e esperar. Não tem como viver o cumprimento de uma promessa sem buscá-la e sem esperar o tempo de Deus. Mas Jesus diz a forma como os discípulos devem buscar. Olhe para quem está ao seu lado e pergunte assim para ele: você quer poder? Não, olhe com força e pergunte: você quer poder? Pergunte assim para ele: você quer poder? Pergunte a ele: você quer ser renovado? Quer ser batizado? Quer ser salvo? Quer ser transformado? Diga assim: tem que buscar e esperar. Quem veio buscar nessa festa aqui? Não, só quem veio buscar, levanta a mão para o céu, por favor. Só quem veio buscar, levanta a mão e dá um sinal de crente pentecostal. Dá o teu maior glória a Deus aqui. Mas Jesus disse a forma de buscar: olha, vocês vão se reunir e vão cantar e orar e esperar, porque na hora certa o céu vai se abrir e o Espírito vai chegar. E vocês só podem sair de Jerusalém depois que vocês forem revestidos de poder. Jesus está dizendo: não dá para fazer a obra vazio, não dá para fazer a obra frio, não dá para fazer a obra somente com a capacidade intelectual. Tem que buscar o poder de Deus para que Satanás caia por terra, para que as cadeias sejam quebradas, para que a porta se abra e o nome do Senhor seja glorificado. Busquem o poder. Aí a igreja fez como vocês fizeram hoje aqui. Chegaram no culto, iniciaram o culto, começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus. E eu tenho certeza que assim como aconteceu naquele dia, vai acontecer nesta noite aqui. A Bíblia diz que eles buscando, quem veio buscar? Eles buscando, de repente, olhe para alguém e diga: se prepare. Vai ser no de repente. Olha para alguém e diz: só vai adorando e orando. Diga: porque o céu vai te renovar. De repente, quando ninguém esperava, veio do céu. Veio de onde? Porque o poder não vem da terra. Poder vem do céu. Culto bom é culto que começa embaixo e termina em cima. Culto bom é culto que a gente dá glória aqui e a glória chega no teto e sobe do teto e sobe do céu e chega até a sala do trono e Deus recebe a adoração e diz: eu vou mandar poder hoje naquela igreja. Não, irmão, estou sentindo uma coisa tão boa aqui. Olha para alguém e diz assim: se a tua adoração chegar lá em cima, diz aí: vai ter resposta, vai ter poder. Agora o negócio é abrir a boca
fazer a glória, o aleluia, a adoração chegar até a sala do trono. Eita maravilha, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui tão grande. E Deus disse a mim: a resistência vai ser quebrada nesta noite. Você vai adorar com liberdade e Deus vai operar na sua vida. Eita, macha. Pega na mão de alguém em nome de Jesus de Nazaré. Eita, os judeus estavam oprimindo os discípulos, porque os judeus não queriam ver Deus operar, mas eles quebraram a resistência na oração, eles quebraram a resistência na adoração, e eles moveram o céu e atraíram a presença de Deus. Olha para alguém com a mão dada a ele, diga assim: nesta noite, enquanto tu dá glória, Deus está quebrando a resistência e está mandando poder. Quem pode adorar? Quem pode levantar a mão? Eita, 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 o céu está aberto, o céu está aberto. Eu vou deixar você pode levantar a mão nesta noite. Faça a tua adoração chegar até a presença de Deus, porque enquanto tu adora, Deus está quebrando agora a resistência. Deus está quebrando agora a resistência. Deus está quebrando agora a frieza espiritual. E Ele está dizendo: eu vou mandar fogo, eu vou mandar fogo, eu vou mandar fogo. De repente, veio do céu um som. Se mandar barulho para cima, vem barulho de cima para baixo. Veio um som. Irmão, crente para abrir o céu não precisa nem estar de pé, ele sentado ele abre. Porque estava todo mundo sentado, eles começaram a adorar. A adoração subiu, a Bíblia diz: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Aí o vento começou a soprar. Era o crente dando glória e o vento soprando. Olha para alguém e diz: enquanto tu adora, diz: o vento de Deus vai soprar e vai começar a encher. Enquanto tu adora, o vento vai. Adora, porque Deus está quebrando a resistência e o vento do Espírito está soprando. Deus vai começar a encher vaso aqui nesta noite. Eita, línguas são repartidas como asque de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. O vento de Deus está soprando aqui, e quem estiver ligado vai ser cheio do poder. O vento de Deus está soprando e o Espírito está se movimentando nesta noite aqui. Haverá salvação nesta noite, haverá renovo nesta noite, haverá batismo com o Espírito Santo nesta noite, porque enquanto a igreja adora, o Espírito se movimenta sobre o lugar. Ele começa a soprar e encher, soprar e curar, soprar e renovar, soprar e salvar. A igreja é revestida de poder, e quando a igreja recebe poder, nada consegue parar a igreja que é cheia de poder. A igreja recebe um poder tão grande que
3.000 almas se convertem naquela noite. E todo dia Deus acrescentava a igreja. Começou a se levantar, porque quer ver você incomodar o inferno é quando Deus lhe der poder. Crente cheio de poder é alvo do inferno. Você pode ver, todo crente mais ou menos, ele não passa muita coisa não. Crente frio não passa muita coisa, porque ele não incomoda o inferno, ele não é alvo. Mas quando o crente é cheio de poder, quando o jovem é cheio de poder, ele incomoda o jovem que não tem poder. Eita, que maravilha. Quando o jovem é cheio de Deus, é igual a Saul, querido. Quando o jovem é cheio de Deus, é igual a Davi. Saul atormentado, Davi chega e canta. Ele não ora, não vai nada, só faz cantar. Quando ele canta, o espírito sai do corpo de Saul. Saul quer matar, mas quem tem a presença de Deus neutraliza. Eu não sei se tu está entendendo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o inimigo não gosta de você. Diga, porque a presença que você manifesta neutraliza toda a obra do mal. Tu crê? Levanta a tua mão e dá um glória agora. Não, levanta a tua mão e dá um glória, porque no teu glória tem um demônio que está caído. Tu crê que no teu glória agora tem um demônio de perturbação que está caindo? No teu glória agora Deus está entrando dentro da fornalha. No teu glória agora Deus está entrando na cova. Deus está entrando na prisão. Deus está entrando na faculdade. Deus está entrando na porta de emprego. No teu glória agora Deus está. Não, tu vai adorar. Se tu for adorar, levanta a mão. Eu vim para dar lugar a Deus aqui. Quem veio dar lugar comigo, levanta a mão para o céu. Abre a boca. Vaso de tampa fechada não recebe poder, mas vaso de boca aberta é cheio. É cheio. É cheio. É cheio. É cheio. É cheio. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Seja cheio agora. Seja renovado agora. Adora. Vai, vai, vai. Adora. Adora. Deixa Deus trabalhar. Abre a tua boca, jovem, que Deus quer te batizar. Abre a tua boca, mulher, que Deus quer te revestir. Só fecha o olho, levanta a mão e abre a boca e recebe poder. Poder. Deus vai tomar a tua boca. Tu crê? Tu crê, jovem, que enquanto tu dá glória, Deus troca a tua boca. Deus troca a tua língua por língua estranha. Tu crê que Deus pode te tomar em profecia? Tu crê que demônio pode cair por terra nesta noite? Tu crê que enquanto tu dá glória, Deus tira a depressão, a ansiedade, a síndrome, a dor, a angústia, a rejeição e transforma em alegria? Eita, deixa eu continuar. A igreja recebe um poder tão grande que o imperador diz assim: vamos prender. Aí o imperador prende os apóstolos tudinho. Aí a igreja ora e Deus manda um anjo. Com a velocidade que prendeu, o anjo solta. Diga assim para o seu irmão: se Satanás te prender, diga, se tu adorar, Jesus solta na hora. Tem gente aqui que é crente e não sabe. E tem gente aqui que já foi crente e está preso, mas Deus está dizendo: eu vou soltar. E você que está me ouvindo sabe que Deus tem negócio com você. Diga aí para quem
quem está do seu lado assim, aponta o dedo para ele e diga: Deus tem negócio com você. Não, olha, aponta o dedo e diga assim: Ele já provou para você que Ele tem negócio com você. Diga agora, você tem que tomar uma atitude. Ah, pastor, ele me prendeu. Cante que ele solta. Ele me amaldiçoou. Tem alguém maior do que Deus? Eu quero dizer para você que o que o diabo faz, Deus desfaz. Agora o que Deus faz, quem pode dar glória a Jesus? Eu vou te dar um exemplo. Paulo, foi dito aqui, estou chegando. Paulo ameaçava a igreja. Escute. Quando Deus chama, até você não querendo, Ele faz você querer. Porque Paulo disse: eu vou matar a igreja. Ele respirava a morte. Ele ameaçava, ele batia, ele pegava os crentes, ele fazia de tudo para ver os crentes sofrendo. Mas teve um dia que ele estava indo para a igreja que estava em Damasco, maltratar, a igreja estava lá. Porque, irmão, tem dias que o inimigo vem para nos pegar e a gente nem sabe. No meio do caminho, Jesus marcou encontro com Paulo. Diga assim para quem está ao seu lado: o encontro de alguém já está marcado. Quem crê nisso? Ele cai. Quando ele cai, um clarão cego, e a voz diz assim: Saulo, Saulo. Eu acho bonito quando Jesus diz isso. Porque quando Jesus diz isso, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou vendo todos os caminhos que tu está trilhando. Eu sei cada passo que tu dá. Eu tenho te acompanhado. Ei, tem alguém que já está no radar do céu. O céu já está monitorando os passos. E teve gente que chegou nesta noite aqui, porque aqui é o lugar do encontro com Ele. Aí Jesus diz: você agora vai ser sofredor pelo Evangelho. Você vai padecer perseguições. Você vai ser um vaso. Aí você sabe da história, Ananias vem. E sabe o que é interessante? Se a pessoa não quiser vir, Deus vai buscar. Porque Deus diz: Ananias, pastor, o nome da rua é direita, o nome da casa é a casa de Judas. E quando você chegar lá, vai ter um cara de joelho orando, e o nome dele é Saulo. Sabe o que Deus está dizendo? Se ele não quer vir, eu vou buscar. Não, é palavra de Deus. Olha para alguém e diz assim: se não vier, diga: Deus vai buscar. Diga: Ele sabe a rua, Ele sabe a casa, e Ele sabe quem está dentro da casa. Ele vai buscar. Eu não sei porquê, mas eu estou ministrando aqui e eu vejo uma mão saindo daqui. Uma mão saindo daqui, aí pegando essa principal aqui, aí entrando dentro de uma rua, a mão assim, entrando dentro de uma rua. Aí alguém abre a porta, quem vai abrir a porta é você. Alguém abre a porta e a mão vai lá dentro e vai assim. Foi a mão que te trouxe. Qual mão? A mão de Deus. Aí a Bíblia diz que esse Saulo se converte e começa a congregar. Que crente congrega. O autor dos Hebreus diz que não é para a gente deixar de congregar, porque esse é um costume feio que alguns têm. Está escrito ou não está? Diga amém agora. Diga assim para o seu irmão: salvo, congrega. Porque tem gente que diz: sou salvo, mas não congrega. Não existe. Tem que congregar, fazer parte do corpo de Cristo. Saulo começa a congregar na igreja de Antioquia. Olha aí. Aí lá ele orava e jejuava. Aí o Espírito Santo chegou no
culto e disse assim: separe a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado eles. Pega aí na mão de alguém, vai. Estou chegando no texto. Porque o capítulo 16 só existe por causa do capítulo 13. A perseguição só existe por causa da chamada, e a chamada é no 13. E o que sustenta o crente na perseguição não é o 16, é o 13. Olhe para alguém e diga assim: nesta noite, o Senhor está te separando para uma grande obra. Diga: te prepara, porque uma porta de direção Deus está abrindo nesta noite para você passar. Há uma porta, e essa porta se chama chamado. Deus está separando jovens, homens e mulheres, e está dizendo: eu tenho uma direção para você, eu tenho um caminho para você, eu tenho uma rota para você. Sabe o que é interessante? Agora escute, jovem, a palavra é para vocês agora. Ele recebe uma chamada, uma direção. Diga comigo: uma chamada, uma direção. Diga: e um propósito. Pronto. Ele recebe uma chamada, uma direção e Quando ele começa acompanhado de Barnabé, e a Bíblia diz de um homem chamado Marcos. Porque às vezes a gente recebe uma direção, um propósito e uma chamada, e pessoas começam a caminhar conosco. Só que no capítulo 15, houve uma briga entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Porque Marcos caiu fora num momento difícil. Porque a dificuldade não muda coração, revela o caráter. Tem gente que é amigo até a dificuldade chegar. Tem jovem que é amigo até a fornalha aquecer 7 vezes. Quando a fornalha aquece, fica com a multidão. Mas tem jovem que quando a fornalha aquece, deixa de ser amigo e vira irmão. Porque olha e diz: a gente entra na fornalha junto, mas a gente não vai com todo mundo e nem nega o nome não. Não sei se tu está entendendo, mas o Senhor falou algo para mim. Para viver a chamada, direção e propósito, é necessário andar com quem está alinhado à chamada, à direção e ao propósito. Olha para alguém e declara essa palavra e diz assim: Deus vai selecionar quem vai andar contigo. Diga: nem todo mundo está pronto para viver o chamado, a direção e o propósito de Deus na tua vida. Deus vai selecionar. Deus vai te dar amigo de fornalha. Deus vai te dar amigo de verdade. Você não vai ficar só. Aí agora, Paulo tem uma visão. Por causa da divisão, Paulo perde a amizade de Barnabé, perde a companhia de Barnabé, mas não perde a direção. Perca as suas amizades, mas não perca a direção. Escute. Perca o namoro, mas não perca a presença. Perca a oportunidade, mas não perca a chamada. Não negocie o que é eterno, senão você vai quebrar a cara. Sansão foi na ideia de que era bonita, de que era atraente, e morreu numa situação difícil. Não perca a essência por coisas banais. Paulo está disposto a abrir mão de pessoas, mas não abrir mão da direção. Porque ele entende que o infiel
e Deus manda o fiel. Aí no capítulo 16, ele pede a Barnabé, e a Bíblia diz que ele toma Silas, e Deus acrescenta Timóteo. Sai um, Deus manda dois. Você não vai ficar só não. Deus vai levantar alguém que vai lhe ajudar a chegar no propósito dele. Aí agora acontece algo diferente. Paulo quer ir para a Mísia e depois para a Bitínia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu, porque quem é chamado, quem tem propósito e quem tem direção, não pisa onde quer pisar. Até os seus passos são dirigidos pela presença de Deus. Ele diz, eu quero ir, e Deus diz, eu não quero que você vá. E aí eu pergunto a você, o que mais vale? É o que você quer ou o que Deus quer? Porque se você for para onde quer, é a sua conta no risco. E se você for para onde Deus quer, a responsabilidade da direção, da chamada e do propósito é de quem? Paulo espera. Olhe para alguém e diga, espere. Paulo espera e ele tem uma visão. Ele tem uma... Olhe para alguém e diga assim, quem é chamado não anda pelo que enxerga. Diga, quem é chamado anda na visão. E a visão é, Paulo passa na Macedônia e nos ajuda. Aí Paulo entende, eu tenho que ir para Macedônia. Agora olhe, por favor, eu vou encerrar, mas escute isso aqui. Você me aguenta mais um pouquinho, diga amém. Paulo vai para Macedônia e na cabeça da gente, é o tema de vocês, Deus mandou, vai dar tudo. Deus mandou, eu não vou chorar, eu não vou sofrer. Tudo vai colaborar. Só que Deus mandou Paulo ir. E ele, a primeira coisa que ele bateu de frente foi com o demônio. Porque tem dias que na direção de Deus, você vai lutar com demônios. Mas Paulo tem uma palavra na boca de tanta autoridade, que ele não bota nem a mão no demônio, ele só diz assim, em nome de Jesus, sai. Na mesma hora o demônio saiu. Deus vai dar uma autoridade tão grande a tu, que quando tu abrir a boca e der glória e der aleluia e dizer Jesus, até demônio que tiver há muito tempo no corpo de alguém vai sair. Quem pode levantar a mão e dar glória a Jesus? Diga glória a Jesus bem alto. E por causa deste demônio, agora escute. Eu quero falar agora sobre o preço do chamado. Por causa de um demônio há uma guerra. Aí Paulo é levado para a praça pública, apanha. Ele o quê? Me ajude a pregar para me encerrar. Ele? Porque tem dias que na caminhada de fé a gente... E o pior, apanha na direção de Deus. Tem dias que no meio da chamada a gente chora. Chora ou não chora? Até crente ruim aprende a chorar. Tem dias que a gente é humilhado. É humilhado ou não é? Olha para cá, os jovens. Tem dias que a gente tá igual a Elias. Eu quero é morrer. É ou não é? Ô irmão, Elias é o maior profeta da Bíblia. Pediu para morrer. Porque a gente tem dilemas no nosso coração. E a pergunta que vem é: por que eu estou passando por isso se eu estou obedecendo? Por que eu estou passando por isso? Porque está dando errado se era para dar certo. Só que é aqui onde entra uma coisa. Nós não entendemos a forma como Deus trabalha. Na prisão, depois de apanhar, de ser perseguido, com os pés amarrados. Eu gosto de crente pentecostal. Quem é pentecostal aqui? Eu gosto de Paulo, porque Paulo não é tradicional. Não me perdoe se tiver algum tradicional aqui.
mas eu não presto para ser tradicional. Quem que presta para ser pentecostal aqui? Só quem é pentecostal? Não, quem é pentecostal, levanta a mão e dá o sinal. Cantora, não dá para mim ser tradicional por um motivo. Porque Paulo apanha o dia todinho, olha. Veia! Paulo sofre o dia todinho. Passa por dificuldade. Jovem que é chamado na escola. Sofre ou não sofre? Sofre ou não? Olha que no meu tempo eu sofri, viu? No meu tempo, tá ali, ela sabe. Nem ela gostava de mim. E hoje está casada comigo, viu? Sofria, o santo, o crente. Mas quando o demônio gritava, ele dizia assim: chama o crente. Porque quando o negócio. Mas a gente sofre. Sofre ou não sofre? E quando os pais não é crente, aí é que a gente sofre mesmo. Quando a família não entende o chamado da gente, aí é que a gente sofre mesmo. É igual José, sofre. Mas eu gosto de Paulo, porque da meia-noite, qual é o horário? Irmão, meia-noite, tem gente que está no Instagram. Tem gente que está no hospital. Tem gente que já está no 13º sono. De meia-noite, depois de apanhar o dia todinho, aí Paulo olha para Silas e diz assim: vamos começar um culto aqui? Olha para quem está do seu lado e diz assim: o que faz? A corrente cair e a porta abrir, diga, é começar o culto quando tudo está dando errado. O que quer dizer isso? Eu não tenho motivo para adorar, mas eu vou. Eu não tenho motivo para sorrir, mas eu vou. Eu não tenho motivo para cantar, mas eu vou. Eu estou acorrentado, estou ferido, estou cansado, estou aprisionado, estou na prova, mas eu vou começar o culto. E eu gosto de crente pentecostal, porque crente pentecostal, ele abre o culto e entra no culto. Paulo olha para Silas e diz assim: vamos começar o culto? Olha para alguém e diz: vamos começar o culto? Diz assim: eu oro e tu canta. Olha, culto bom é culto que faz alguém ouvir. Por isso que eu não sou tradicional, porque Paulo começa a cantar, Silas a orar bem alto. Aí a Bíblia diz que os outros pesos os... Tem alguém que não entende o porquê que você consegue. Como é que você consegue adorar depois de apanhar o dia todinho? Se fosse por Satanás, Jó, vocês já tinham se afundado na depressão, na ansiedade, na síndrome, na dor, na rejeição. Mas Deus gosta de vocês, porque quando vou dar a hora do culto, vocês dizem: eu vou me ajeitar, eu vou para o culto, eu vou dar lugar, eu vou adorar e eu vou atrair a presença de Deus. Eu vou dar um exemplo. Escute, eu acabo aqui. Cantora, quando eu comecei a namorar, pastor, com aquela menina ali, namorado gosta de agradar. Quem é que do jovem que namora aqui? Namora? Só 2, 3? Levanta assim a mão, quem namora? Quem é solteiro dos jovens? Quem é solteiro? Vixe, quem é solteiro dos jovens? Levanta a mão, é. Tem alguém noivo? Noivo? Não, é tudo namorado ou solteiro. Ponto. Diga assim para quem está ao seu lado: Deus tem a tampa da sua panela, vaso. Quando eu comecei a namorar, cantora, escute para você entender o que é culto. Eu fui comprar um presente para ela no shopping. Meu Deus. Pastor, quando eu cheguei na porta do shopping, eu não sei como Deus fala com você, mas comigo é assim. Quando eu cheguei na porta do shopping, é uma coisa simples. Shopping Manaíra, Mangabeira, todos os shoppings têm aqueles detectores de movimento, não é? Quando você chega na porta, a porta está fechada, o sensor detecta que algo vai entrar e a porta abre porque alguém vai entrar ou alguém vai. Se ninguém se aproximar, a porta permanece. Pronto. Aí eu fui comprar o presente para ela. Quando eu cheguei na porta do shopping, que eu fui entrando, que eu entrei, a porta se abriu, eu passei normalmente. Quando eu passei pela porta, Deus falou assim para mim: o céu é assim.
fiquei com aquilo. Perdi até a noção do que eu ia comprar. Cheguei na loja, olhei, comprei o presente. Aí eu fui passando pela porta, quando eu ia saindo pela porta do shopping, aí Deus falou assim de novo: o céu é assim. Aí eu fiquei do lado de fora, igual um matuto, parado, olhando pro povo entrando e saindo, a porta abrindo e fechando. E eu, meu Deus, por que a porta é assim? Porta do shopping, não estou entendendo. Aí quando eu cheguei em casa, aí Deus me fez entender esse texto. Lá em Lucas 3 diz que quando Jesus foi batizado, e orando ele, o céu se abriu. O Espírito desceu em forma de pomba e uma voz saiu do céu dizendo: este é meu filho amado. Mas tudo acontece porque a Bíblia diz assim, ó, e orando ele, o céu, se ele não ora, o céu não. Se Paulo e Silas não adoram, o céu não. Aí Deus falou assim: se Elias não adora, o céu não. Então o Senhor falou assim para mim: Jefferson, no culto o céu está fechado até o momento que o crente se aproxima da porta do céu em adoração. Quando o crente adora, a adoração sobe, chega na porta do céu, aí o sensor da porta identifica: tem adoração chegando, aí a porta abre. Aí quando a porta abre, Deus recebe a adoração e diz: vou mandar a resposta. Desce poder, aí o poder vai, aí a porta abre, lá vem poder, aí a porta desce. Aleluia. Você pode ficar de pé, meu Deus do céu. Paulo e Silas estão calados e o céu está fechado. Mas quando eles abrem a boca e começam a adorar, a adoração sobe, Deus recebe e Ele envia poder. Agora olha para cá. A ciência diz que terremoto é movimento de placa tectônica. E placa tectônica está debaixo da terra. Então terremoto é o movimento das placas embaixo da terra. Pastor, na ciência, o terremoto vem de baixo para cima. Só que aqui contraria a lógica da ciência. A ciência diz que para ter um terremoto, você viu da Venezuela, né? Tem que a placa se mexer e a terra treme. É de baixo para cima. Mas aqui, dois crentes adoram. E Deus não manda um terremoto de baixo para cima. Deus manda um terremoto de cima para baixo. E na adoração dos dois, Deus sacode a prisão. E Deus falou algo para mim. Porque Ele poderia ter aberto só a prisão de Paulo e Silas, porque foi eles que adoraram. Mas Deus é tão poderoso que por causa da voz de duas pessoas, Deus sacudiu a prisão todinha. Por causa da voz de dois crentes, Deus abriu as portas da grade de todo mundo. Deus quebrou as correntes de todo mundo. E Deus salvou uma família. Eita! Eu não sei se tu crê, é o tema da tua festa que tu veio adorar. Deus está dizendo nesta noite: se dois crentes decidirem adorar, eu vou abrir a porta, eu vou quebrar a corrente. Mas escute, cantora, se prepara. Eu tenho duas palavras aqui nesta noite. A primeira palavra é para você que é crente. Você adora para Deus curar você. Você adora para Deus renovar você. Você adora para Deus batizar você. Você adora para que Deus quebre a corrente na vida de alguém que está perto de você. Você adora para que Deus alcance alguém. E para você que ainda não é salvo, que não ainda confessou a Cristo, eu tenho uma palavra para você. A adoração da igreja nesta noite fez Deus quebrar as correntes que aprisionavam a tua vida. Eu sei que você já crê em Deus, mas eu quero dizer para você que somente crer com o coração não é suficiente para ser salvo. A Bíblia diz que tem que crer e confessar
crê com o coração e confessa com a boca. Quando você confessa, você alcança perdão. Confessar é se entregar, é reconhecer. E quando você se entrega, o Espírito Santo vem sobre você, lhe batiza com poder e com santificação, com justificação. Você entende que para que a obra de Deus seja completa na sua vida, você tem que crer, mas tem que confessar. Porque ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu. Crer, confessar, se entregar, aí depois batiza e ceia e se santifica. Esta é a obra da salvação. E o Senhor nesta noite está dizendo para você: eu trouxe você aqui porque eu tenho um negócio com você. Eu trouxe você aqui porque eu tenho mudança para a sua história. Eu tenho salvação para a sua alma, mas eu também tenho transformação para a tua casa. Mas para que isto aconteça, é necessário que você creia e confesse. Talvez você caiu, você cansou, você foi ferido, mas nesta noite o Deus que salva está aqui. E Ele está te chamando para ter uma vida transformada por Ele. Eu queria convidar toda a juventude para cá, para frente. Toda a juventude, que eu quero orar por vocês. Com esses obreiros aqui. E a cantora que está cheia. Pode se aproximar. Chegue para cá. A mídia me ajuda aqui, vaso. Se aproximem, jovens. Pode se aproximar, venha mais para frente. Isso. Não tenha medo não. Eu queria dizer também aos crentes que estão aqui, você que já é crente, mas que precisa de um renovo de Deus, venha para cá, eu quero orar por você. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu quero ser renovado. Venha para cá que eu quero orar. Venha para cá que eu quero orar por você. Eu estou ferido, eu quero orar por você. Eu estou machucado, já sou crente, mas eu preciso de um renovo, porque eu apanhei o dia todinho, eu apanhei na guerra, eu apanhei na situação, eu apanhei na prova, e eu preciso de um renovo. Vem para cá que eu quero orar por você também. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus de Nazaré, aí que eu quero orar por você mesmo, porque o Senhor Jesus está aqui. E eu já quero fazer a primeira pergunta. Existe alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus de Nazaré, fazer uma aliança com Ele, renovar a sua aliança com Ele? Me dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Nós já temos uma vida aqui. Fica aí, varão, do lado dele. Fica aí do lado dele. Isso, encosta aí do lado dele. Existe mais alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? O Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor te convida para viver uma vida nova, para transformar a tua história, para completar a obra na tua vida. Mas Ele precisa da decisão para que isso seja realidade. Tome a decisão hoje. Faça como um carcereiro, creia no Senhor e seja salvo você e através de você toda a sua casa. Existe mais alguém? Me dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. O Senhor te convida, te chama. Existe? Não existe? Eu quero orar por vocês, jovens. Eu queria pedir a vocês uma coisa. A cantora vai cantar, a igreja também. Vocês creem que Deus pode fazer aqui nesta noite? Existem cadeias espirituais que Deus está quebrando na vida de vocês. Impedimentos que impedem vocês de avançar, que o céu está disposto a quebrar. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Tem alguém no meio de vocês? Pronto. Vocês creem que Deus pode batizar? É só fechar os olhos. Vamos fazer um combinado. Quando a cantora começar a adorar, você vai ficar
Um jovem vai ficar de frente para um jovem, uma jovem de frente a uma jovem. Os obreiros vão ungir as mãos. Vocês vão fechar os olhos e vão adorar e se entregar e pedir a Deus para Deus renovar. Fica aí de frente para alguém. Vá, isso. A igreja, toda a igreja, uma mulher fica de frente para uma mulher e um homem fica de frente para um homem. Toda a igreja, toda a igreja. Eita, que coisa grande. Nesta noite, através da adoração da igreja, cadeias vão se quebrar aqui. Você crê? Fique de frente para alguém. Fique de frente para alguém que está perto de você. Aleluia, aleluia. A cantora vai cantar. E você vai orar, e vai adorar, e vai apresentar a vida desta pessoa. Você vai ser Paulo e Silas desta noite. Você crê que enquanto você adora, Deus vai sacudir este lugar com a presença dele, vai quebrar cadeias, vai quebrar correntes, e vai fazer a obra dele manifesta? Fique de frente para alguém. Toda a igreja, em nome de Jesus, fique de frente para alguém. Obedeça a direção do céu. Fique de frente para uma pessoa. Porque é pela fé. E enquanto você ficar de frente, você vai apresentar a Deus a vida dela. Você vai fechar os seus olhos e você vai pedir a Deus que Deus renove ela, que Deus cure ela, que Deus trate com ela, que Deus fale com ela. Assim como você vai ser Paulo e Silas. E eu creio que cadeias estão caindo por terra. Eu creio que Deus vai batizar. Eu creio que Deus vai renovar. Fique de frente para essa pessoa. Comece a orar agora. Abra a sua boca e comece a orar. Eu queria pedir aos obreiros que ungissem as mãos e impusessem as mãos sobre a cabeça dos jovens, de toda a igreja que puder. Coloque a mão sobre a cabeça do povo e comece a ministrar. Cadeias quebradas, portas abertas, renovo, batismo com o Espírito Santo. Enquanto a igreja adora nesta noite, o céu começa a se movimentar. Eita, que graça de Deus aqui. A poder. Abre a tua boca agora. Nome de Jesus. A poder. Eita. Faz a tua voz chegar até a presença do Mestre. Pra cadeias, e enquanto tu adora, cadeias quebrar. Deus quebra cadeias. Quebrar. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Abre a tua boca agora e começa a orar. A poder no nome de Jesus. E diga: Deus quebra, Deus quebra. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Peça a Deus agora. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Abre a sua boca. Cadeias quebrar. E receba nesta noite a graça de Deus. Abre a tua boca e dá glória com aleluia. E seja batizado nesta noite. Seja renovado nesta noite. A poder no nome de Jesus. Não pare de orar porque Deus está trabalhando. A poder no nome de Jesus. Não pare de orar, Deus já começou. A poder renova. Renova. De Jesus. Enche. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias espirituais. E está renovando. Eita. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Receba renovo. Pra cadeias quebrar. Receba renovo nesta noite. A poder no nome de Jesus. Sinta Deus trabalhar. A poder no Sinta, eita, que coisa grande. de Jesus. Olha Deus trabalhando aqui. A poder, a poder, a poder, a poder no nome de Jesus.
Jesus. Há poder no nome de Jesus.